Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero aqui deixar uma breve reflexão, um breve ensinamento acerca de quais louvores adoram a Deus, quais louvores agradam a Deus, porque nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, em tempos difíceis. Preste atenção, olha, estão sendo produzidos, feitos louvores, letras de hinos, cânticos, mas que não adoram mais a Deus. E nós vamos ver aqui na palavra, na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nós não vou deixar aqui muitos versículos, mas apenas alguns. Mas quando os irmãos forem ler a palavra, ler o livro, estudar, vocês vão ver que está repleto de cânticos de adoração a Deus. E todos esses cânticos, irmãos, que estão na Bíblia, eles adoram e exaltam os feitos de Deus, a grandeza de Deus. E os hinos que estão sendo feitos hoje, produzidos nas indústrias, por famosos cantores gospels, não estão mais glorificando e exaltando a Deus, mas são sim louvores que adoram um homem, que levam um homem a se autoajudar, são hinos de autoajuda, para massagear o ego, louvores que mexem na alma do ser humano, que a música tem esse também efeito também, que mexe com a alma, que leva a pessoa a uma adoração. Por isso que o louvor ele é muito, muito forte, porque o louvor ele leva a gente a uma outra dimensão, a uma adoração, leva a gente em outro patamar, outro espaço, adoração. Mas para a gente entrar nesse patamar, para que Deus venha se agradar, para que Deus venha receber essa adoração, nós temos primeiramente que aprender qual louvor agrada a Deus. E para isso nós vamos ver aqui, deixar um texto aqui que escolhi, dentre muitos que tem, a gente pode tirar até dos salmos, dos cânticos, você vai ver nos salmos, os cânticos, que tem muitos ali, muitos cânticos de adoração a Deus. E você vai ver que eles adoram a grandeza de Deus, os feitos de Deus que Deus fez. E eu deixei aqui um versículo que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 7 em diante, que aqui fala sobre o contexto, quando Davi ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, e ali ele se alegra com todo o povo, ele até manda os levitas pegar todos os tamborins, as coisas, para adorar a Deus. E ali, no verso 7, olha o que ele diz, Então naquele dia, Davi entregou primeiro, olha o que ele faz aqui, Davi entregou primeiro na mão de Asaf e dos seus irmãos este salmo para dar graças ao Senhor. Davi ele leva um cântico a Asaf ali na Bíblia, aqui no versículo de número 5, Asaf, o chefe, ele era o chefe desses levitas, esses que tocavam, levitas, eles ali cantavam, tocavam, adoravam a Deus, e Asaf ele era um chefe, o chefe que comandava o cântico ali. E Davi leva até ele para ele examinar, não sei, leva ali para ele ver esse cântico, de salmo para dar graças ao Senhor. Olha que diz no verso 8, dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Então aqui o louvor, irmãos, é um louvor de grandeza, de engrandecer a Deus, de dar graças ao Senhor. E segundo também, de fazer o seu nome conhecido, os seus feitos conhecidos. O louvor, ele adora, ele exalta a Deus, ele mostra a grandeza de Deus para o povo, o público que ouve. Olha o que diz no verso 9 também, cantai a ele, cantai-lhe salmos, falar de todas as suas obras maravilhosas. Verso 10. Gloriai-vos no seu santo nome, que se regozije o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscar o Senhor e a sua força, buscar a sua face continuamente. Então aqui, o que eu quero tirar aqui nesse versículo aqui, irmãos, é que esse canto aqui, Davi levou para ser examinado. Nós devemos examinar também os hinos, os louvores, as músicas. Nós devemos examinar antes de louvar ao Senhor, de cantar ao Senhor. Porque não é qualquer letra, não é qualquer hino, como eu falei. Os hinos hoje em dia, irmãos, são hinos de autoajuda, hinos que não adoram mais a Deus, que não mostram suas maravilhas, os seus feitos. Vem pessoas para o culto, vem pessoas para ouvir um louvor, mas eles ali querem ouvir para o seu próprio ego. E o louvor, nós temos que levar o louvor, irmãos, para que as pessoas levem as pessoas a adorarem a Deus. O louvor faz isso, leva as pessoas para adorarem a Deus. Nós vamos ver também em Isaías capítulo 6, que
em Isaías 6, Deus ele mostra, né, a Isaías o alto e sublime trono, e acima ali, sobre Deus, está ali os serafins que cantam, né, a Deus em todo o tempo. No verso de número 2 diz assim: acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Primeiro ponto que eu tiro aqui para a gente aprender, irmãos, é que a glória de Deus é tão grande, irmãos, que os próprios serafins, aqui os anjos, os próprios serafins, eles cobriam os seus olhos, né? Cobriam seu rosto. Aqui diz, ó, que tinham 6 asas, com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Eles cobriam a sua face, porque a glória de Deus é imensa, é grande. E algo que eu tiro aqui de ensinamento é que a glória de Deus é tão grande, irmãos, é tão grande que nós conhecemos tão pouco mesmo. Nós somos, eu não sei se nós somos cegos ou nós somos surdos, não sei, mas é tão pouco que nós conhecemos. Porque se nós conhecemos o tanto que Deus é grande, que é maravilhoso, que é glorioso, nós cantaríamos, nós louvaríamos a Deus, adorando a sua grandeza. Mas como nós conhecemos tão pouco, pessoas conhecem tão pouco e fazem hinos que levam essa adoração às pessoas, à criatura, esquecendo do seu Criador. Para você ver aqui, se os anjos que estão no céu estão adorando a Deus, imagine nós que estamos aqui na terra. Imagine nós que estamos aqui na terra. Nós devemos adorar o Senhor. E olha que os serafins, eles também dizem, olha, eles cantam, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele adora essa plenitude de Deus aqui, que Ele é santo. E algo também que nós, né, as pessoas esquecem de falar dessa graça que Deus é, né? Que Ele é santo, irmãos. Nós devemos criar hinos, fazer hinos falando da beleza, da santidade do Senhor. E levar o povo também a ser santo como Ele é santo. Hinos que levam as pessoas a buscar a santidade. Hinos que adorem a santidade do Senhor. Ele diz mais: e toda a terra está cheia de sua glória. Toda a terra está cheia de sua glória. Nós estamos aqui na terra. Nós somos a glória do Senhor. Nós estamos carregando a glória do Senhor. O Espírito Santo está dentro da gente. Nós carregamos a glória do Senhor. A criação que Deus fez de animais, de aves, de mamíferos, de mares, terra, sol, lua, estrela, tudo isso é criação de Deus. Tudo isso é glória de Deus. Tudo isso é manifestação da sua glória. E a terra está cheia dela. A terra está cheia. Nós não podemos olhar nem para a direita e para a esquerda, que se a gente for olhar, nós vemos a glória do Senhor. Então por isso que a terra está cheia de sua glória. E olha o que diz no verso 4. Ó. E os umbrais da porta moveram-se à voz daquele que clamava. E a casa se encheu-se de fumaça. Né? A casa estava cheia de fumaça. A glória do Senhor estava tomando conta. E os serafins estavam ali cantando, irmãos. Estavam ali adorando. Estavam ali fazendo oração a Ele, santificado. Uma adoração que Ele é digno. Uma adoração de que realmente Deus recebe. Falando sobre a sua característica, que Ele é santo. E fora outros, irmãos, se eu for falar aqui, tem muitos outros versículos. A gente vê aqui, ó, primeiramente, tem cântico de Moisés, tem cântico de Miriam, tem cântico de Maria, tem cântico de Isabel, tem muitos outros cânticos, irmãos. O louvor, ele é maravilhoso, irmãos. Fora os cânticos e os salmos que tem, muitos cânticos de Davi. Davi, ele era, antes de ser rei, né, ele já era um cara que cantava, né, que tocava harpa, que criava cânticos ali, adoração a Deus, né? E nós temos que também, irmãos, cantar, louvar ao Senhor, hinos que exaltam a Deus, hinos que adoram ao Senhor. Em Apocalipse, os anjos adoram ao Senhor. Anciões se prostram diante de Deus, diante do Cordeiro, né? João, ele se prostra ali diante ali, porque ele não viu ninguém que era digno de abrir, né, os 7 selos. Ninguém era digno de abrir o livro. Isso é grandeza, irmão de Deus. Nós temos que também de louvar a Deus
de engrandecer a Ele, irmãos. Olha, conhecemos tão pouco a Deus, porque os hinos que a gente canta, a gente vê poucos, de 10, um adora a Deus, fala sobre a santidade, fala sobre as grandezas de Deus, sobre seus feitos, sobre as suas maravilhosas obras que Ele faz. São poucos. Então nós devemos vigiar nisso. Um outro ponto que eu quero aqui também deixar, os irmãos quando for ler, os irmãos vão ver versículos por versículos, em cima de versículo que fala de cântico, de adoração a Deus. Os irmãos já estão entendendo já. Adoração, o louvor tem que nos conduzir a Ele. Os louvores que nós entoamos, né, a adoração que nós adoramos a Deus, o louvor que a gente escolher tem que levar as pessoas também à adoração a Ele, porque o louvor, ele faz isso. O louvor, ele leva o povo à adoração. O louvor, a música, leva o povo à adoração. Entre numa parte aí, irmãos, da música, que ela é bastante forte, que ele leva, toca na nossa alma e leva a gente a outra dimensão. Então, o louvor corretamente feito, corretamente que está ali, segundo biblicamente, né, ele nos leva à adoração a Deus, que Deus, irmãos, ele recebe. E a graça de Deus, ela desce no nosso meio. A graça de Deus, ele derrama no nosso meio, porque o nosso louvor está sendo como uma oferta purificada. Um aroma agradável está subindo a Deus. Segundo ponto aqui também, que eu quero falar aqui também, que os louvores que nos levam também aos pés da cruz. São louvores que nos levam ao arrependimento. Louvores que nos levam também a ser santo como Ele é santo. Isso que está faltando hoje em dia. Louvores que levam as pessoas à santidade. A ser santo como Deus é santo. Como Jesus é santo, como Ele é santo. Né? E nós temos que louvar louvores, irmãos, que nos façam ficar aos pés da cruz. Nos faça lembrar da morte de Jesus na cruz do Calvário, da remissão, do perdão, da comunhão. E isso é maravilha de Deus, né? Chuva, isso é uma bênção de Deus, né? O arco-íris lembra, né, da aliança que Deus fez, né, entre Deus e o povo, que Deus não irá mais derramar o dilúvio. Isto é bênção de Deus, isso é maravilha. Isso também é um canto que nós devemos adorar o Senhor por essa aliança que Ele fez conosco. Então, espero que os irmãos tenham entendido acerca disso. Quero deixar aqui para finalizar sobre como é que a gente vai louvar o Senhor. De que forma Deus recebe esse cântico também. Esse cântico Deus também recebe, irmãos, quando a gente está com o coração sincero. A Bíblia diz, né, em Salmo 51, e o verso de número 17, olha o que diz aqui. É um texto bastante conhecido. Salmo 51, verso 17. Olha o que diz. Os sacrifícios que para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Tá vendo? Um coração contrito e quebrantado, um espírito quebrantado, Deus ele não resiste, irmãos. Antes de Deus escolher Davi como rei, Davi ele tinha o seu coração sincero. Quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher Davi como rei, e Davi não sabia, né, que ele ia ser escolhido. Ele estava até cuidando das ovelhas e Samuel escolhendo, né, escolheu lá os irmãos de Davi, e Samuel pensando, é esse agora, é esse aqui. E Deus lhe dá uma resposta a Samuel: olha, Samuel, não é assim. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo, né, o coração. Deus vê o secreto, Deus vê, né, esquadrinha o coração da gente. E isto, irmãos, é o que tem que ter na gente. Adoração tem que ser do coração, tem que vir do coração, da essência, né, que vem da alma, da sinceridade. Este é o louvor que Deus, ele não resiste. Imagina aí, um louvor que fala da grandeza de Deus, que engrandece a Deus, e demais com o coração contrito e quebrantado. Isso, irmãos, irmãos, é uma adoração imensa. Deus, ele não despreza essa adoração. Deus não despreza. Deus, ele não resiste a uma adoração assim. Então, espero que os irmãos tenham entendido e aprenda essa palavra, né? Põe em prática, examine os cânticos, examine os louvores, certo? Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha aprendido, tenha entendido também. E fique com Deus.
né? Cada dia mais continue firme na presença do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.